Boa noite! Boa noite, sejam bem-vindas a essa live sobre a criança interior e a nossa mulher adulta. Boa noite, Livian, seja muito bem-vinda. Fabrícia, vamos falar hoje então da nossa criança interior, quando a nossa criança interior está ferida. De que forma isso impacta na nossa mulher adulta, da nossa mulher adulta florescer. Então a gente vai falar aqui sobre 3 questões. O que é a criança ferida, quais são qual é a dinâmica que está envolvida, né, sob o olhar da constelação familiar, e também como começar esse processo de conexão, de cura dessa criança interior. Então, aperta o coração aí, compartilha essa live, chama as amigas para a gente poder bater esse papo aí sobre essa criança interior ferida. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Cris, sou terapeuta de saberes femininos, consteladora familiar e trabalho com a reconexão do feminino, resgate do feminino, para que as mulheres se conectem com a sua essência e deixem, né, permitam florescer, despertar a sua mulher adulta. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito relacionado a isso, né? Geralmente, a maioria de nós aí, quando se encontra, quando se dá conta com esse feminino ferido, e a gente começa a olhar e vai encontrar uma criança lá ferida também, né? Lá atrás. Então, faz muito sentido a gente falar sobre esse tema, a gente falar sobre formas de olhar para essa criança, de acolher essa criança, tá bem? Então, vou esperar mais uns minutinhos aí o pessoal ir entrando e já a gente começa a explorar aqui o tema. Bom, então o que é essa criança ferida, né? Primeiro eu gostaria de falar sobre o arquétipo, né? Que a gente vive falando em criança interior, mas o que é isso, né? A gente usa esse termo, né, da psicologia, né, criado aí pelo Jung, e que são os arquétipos, que são matrizes, representações, né? Então, por exemplo, se a gente falar criança em qualquer lugar do mundo, a gente vai lembrar de características dessa matriz criança. Ah, uma criança, quais são as características que a gente lembra? Leveza, curiosidade, diversão, coragem, a criança tá sempre ali disposta para experimentar, para arriscar, né? Então, se diverte, é inocente. Então, o arquétipo, que é essa matriz, essa representação, é justamente para a gente fazer, que é quando a gente faz essa ligação com esse conjunto de características. Então, existe o arquétipo da criança interior. Então, a nossa criança interior é a forma como a gente lida com esses atributos da leveza, da curiosidade, da criatividade, da inocência, do ímpeto, da coragem, do arriscar os primeiros passos. E aí, dependendo de como foi a nossa infância, a gente pode ter guardado memórias, questões, traumas lá que impactam aqui na frente, né? Então, como que é uma criança interior ferida, né? Que a gente diz. A adulta, a mulher aqui na frente, na fase adulta dela, geralmente ela se manifesta numa posição mais de vítima. Ela tá sempre esperando receber, né? Ela tá sempre com aquela necessidade de receber mais, ela tá sempre com aquela necessidade de ser atendida. É uma memória de não se sentir saciada, de não sentir as suas necessidades atendidas, né? Então, até pelas constelações, a gente diz que essa criança ferida,
ela não tomou a força dos pais, ela não sente a força que vem desses pais. Por quê? Porque ela não se sentiu, por algum motivo, ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu saciada, né? Então a gente até faz uma relação aqui com a questão da mãe, do feminino, do alimento, né? O quanto eu me senti nutrida, saciada, né? Então, e ela busca isso na fase adulta nos outros, nas relações. Então, geralmente, a mulher com a criança interior ferida, ela vai se envolver em relacionamentos tóxicos, ela vai estar sempre numa posição de submissa, se colocando menor perante a vida. Então, são diversas características que nos levam aí a olhar para essa criança interior ferida, que a gente chama, né? Então, eu não sei se faz sentido, né, para quem tá aí. Depois, quem for assistir a gravação também pode deixar nos comentários, né, pra gente falar mais sobre isso e também falar sobre como que começa esse processo, né? Cris, eu me identifico com isso. Eu me sinto na posição de vítima, eu sempre tô esperando algo dos outros. Eu sinto também que eu não me conectei, não sinto a força dos meus pais. E qual é a dinâmica que está envolvida aí dessa criança interior ferida, né? Falando aqui pelo olhar das constelações familiares. Geralmente, a criança interior ferida, ela é o resultado de um masculino e um feminino também em desequilíbrio, também feridos, que a gente chama. Por quê? Da onde vem a nossa referência de masculino e feminino? Da onde vem a nossa força? Né? Da nossa origem, das nossas raízes, dos nossos pais. Então, a dinâmica envolvida eu não tomei a força desses pais, eu não senti minhas necessidades acolhidas, né? Não me sinto saciada, não me senti saciada, não me senti acolhida, não senti essa força. E aí eu vivo aqui na frente, nessa fase adulta, com um feminino ferido. Ó, a Livian tá perguntando, Cris, como identificar essa criança ferida? Então, através dessas características, assim, se notar a repetição desse padrão. Um padrão que é de vitimização, um padrão que é de buscar o reconhecimento sempre fora. Então, a gente se coloca muito num lugar de pequena perante a vida, perante os outros, né? E eu falando da minha própria experiência, eu vivencio, e a gente vai ao longo de muito tempo vivenciando isso. Apesar de já ter começado o meu processo, tem vezes que eu me pego na situação de vítima, né? Então é como se a gente fosse tratar a criança interior, é como se a gente estivesse tratando a causa, a raiz lá. Tem outras coisas que fazem parte desse olhar, mas a raiz está lá atrás, né? E aí, então, como eu identifico? Quando eu me vejo em padrões repetitivos de vítima, me colocando no papel de vítima. Eu até postei um vídeo hoje que eu falei um pouco da minha história quando eu fui fazer a transição de carreira, e eu mencionei isso, que eu sempre busquei a aprovação do outro, o reconhecimento do outro, sempre esperei receber do outro. Isso é muito característico de uma criança interior ferida, né? Por quê? Porque aqui nessa parte que eu tô explicando da dinâmica que tá por trás, eu me coloco como pequena. E aí a gente vai olhar para feridas da nossa ancestralidade. Que a mulher em si, né, o feminino, a energia feminina, por muito tempo, culturalmente foi colocada como submissa. Então, se a gente for olhar para nossa história, as mulheres da nossa família vivenciaram muito isso também. Também carregam essas feridas e a gente continua carregando. Então, a gente tem uma posição de um feminino submisso, de um feminino reprimido, né? E essa criança interior, ela se manifesta exatamente desse jeito.
com essa coisa do... imaginem, né, uma criança ferida, assim, uma criança que tá precisando de cuidado, de colo, de acolhimento. Imagina essa imagem, essa criança precisando de colo, de acolhimento, imagina isso se manifestando na fase adulta. Como que eu vou agir? Eu vou agir como uma mulher adulta que sabe, que se coloca na posição de dar e receber, ou é uma mulher que coloca na posição só de receber? A mulher com a criança interior ferida, é como se ela tivesse assim, ela só quer receber, ela só espera do outro. E às vezes esse movimento é inconsciente, é do sistema, né? Então ela tá ali, ela não pensa em fazer dinheiro, gerar dinheiro, ela pensa em receber, ganhar dinheiro, alguém tem que dar. Então ela tá muito nessa postura. Lívia tinha perguntado, não sei se eu respondi até aqui a tua pergunta. Boa noite, Nélia, Raques, sejam bem-vindas. Já estou aqui explorando o tema, então, o que é a criança ferida e qual a dinâmica, né, que está envolvida aí por trás dessa criança ferida que se manifesta aí na fase adulta com essas características que eu estava colocando até aqui. Faz sentido? Alguém se identifica com isso? Esse é um tema que eu abordo muito aqui no meu perfil, por quê? Porque quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, quando eu conheci os saberes femininos, eu identifiquei uma criança interior muito ferida. Antes ainda, quando eu fazia terapia, a psicoterapia, já apareciam esses sinais, não com esse nome, né, de criança interior ferida, mas eu já tratava essas questões aí lá da infância. E aí, quando a gente começa a olhar para a questão das dinâmicas do sistema familiar envolvidas, vai caindo mais fichas, pelo menos para mim foi assim. Então, se aqui na fase adulta, como que vai se manifestar? O meu feminino ferido, ou seja, é um feminino, uma energia feminina não cuidada, uma energia feminina reprimida, né? E um masculino muito ativo. Só que é um masculino que também tem dor, não é um masculino saudável. Então lembrem, como que é a energia feminina? A energia feminina é a energia do sentir, do nutrir, do cuidar, da empatia, da mulher que sabe se colocar mesmo diante das suas vulnerabilidades, ela tá fluindo nesse sentir. O masculino é o realizar, é o decidir, é o fazer, é o colocar em ação. Se eu tô com essas energias feridas dentro de mim em desequilíbrio, é um sinal de que eu tenho que olhar para minha criança. Porque essa criança ferida está impactando aqui na frente nesse masculino e nesse feminino. Então eu tenho que olhar para minha criança e por consequência eu vou olhar também para papai e mamãe. Porque de quem que a criança recebe os cuidados? De quem que a criança ela chega, as primeiras referências dela de relacionamento, de nutrição, de masculino e feminino são os pais. Então, se essa criança tá ferida, ela também tem que olhar para esse papai, para essa mamãe, para ela buscar a força que tem lá, mas não com um olhar de julgamento, né? Então, eu agora aqui, enquanto adulta, resolvi fazer esse processo de olhar para minha criança interior ferida. Vou olhar também para o papai e mamãe, que é de onde vem essa força, mas não com um olhar de julgamento, né? Depois logo eu vou falar etapas de como começar esse processo de olhar e acolher essa criança interior, porque é daí que vai vir os movimentos, é daí que vão vir os resultados. Eu quero sim fortalecer, eu vou fortalecer a minha mulher adulta, eu quero florescer, eu quero me colocar numa posição, eu quero sair da posição de uma mulher que tem uma criança interior não acolhida, uma criança interior vítima, que está no papel de vítima, e quero entrar
no meu papel de mulher adulta, de mulher que se posiciona, de mulher que não fica só na posição de receber, ela se coloca na posição de dar e receber, ela coloca na posição de bancar as suas decisões, ela toma decisões, ela banca essas decisões. Essa é a mulher adulta. Se a criança interior tá ferida, interfere nesse processo. A criança interior suga essa energia, porque a mulher, ela tá ali daí naquele outro papel, ela tá olhando ainda, né, inconscientemente para aquela criança, ela tá olhando para ela, né, ela tá envolvendo essa energia, olhando para essa criança nesse papel de vítima. Deixa eu ver aqui, boa noite, Juliana, a Dani, as duas Danis que entraram aí, e a Juliana tá dizendo, peguei o bonde andando, mas que legal esse assunto, esse processo também tem também muito apoio para acontecer no processo terapêutico, certo? Isso mesmo, com certeza, é um processo terapêutico, sim, e existem meios, caminhos de fazer esse processo, né? Então, a própria psicoterapia, as terapias integrativas, terapias holísticas, a própria constelação familiar. Então, são a hipnoterapia, né? Que daí entra ali dentro das diversas terapias. Mas, assim, o mais importante que eu considero por já ter trilhado uma parte desse caminho, eu digo uma parte porque esse processo ele é contínuo, né? Então a cura ela não é assim, estou curada de ontem para hoje. Não, ela é um processo. Mas a parte mais importante desse processo é se dar conta que tu está nesse papel, que tu tem feridas para curar e que essas feridas começam lá atrás, né? Buscando essa força, tomar essa força do pai e da mãe. É a nossa origem, é a nossa raiz, porque o nosso pai e a nossa mãe, eles também carregam toda a história da nossa ancestralidade, dos que vieram antes deles, né? E como eu estava dizendo antes, a gente ainda carrega, né, as marcas de uma cultura onde um feminino carregou o papel de ser submisso e um masculino de ter aquela coisa assim do superativo, mas esse desequilíbrio, né, não é saudável, essa postura não é saudável nem para a energia masculina nem para a energia feminina. Então a gente pode ter sim mulheres e homens que se sentem submissos, porque independente do gênero a gente tem as duas energias, e a gente pode ter mulheres e homens com esse masculino ferido, é um masculino que se sente na obrigação de não chorar, de ser forte o tempo todo, de fazer, não mostrar sua vulnerabilidade, tem que estar se apresentando sempre forte, né? Então, dentro dessa dinâmica, né, de um feminino e um masculino ferido, isso foi passando de geração a geração. Então, hoje, se a gente parar e a gente resolver dizer sim para nossa cura, para nossa transformação, o nosso sistema todo vai estar ganhando. Pensem que toda essa ancestralidade também vai estar sentindo essa cura, essa transformação, e os que vêm depois, nossos filhos, nossos sobrinhos também, né? Conforme a gente vai movimentando o nosso sistema, vai gerando essa cura para todo o sistema, né? Vai gerando esse movimento para todo o sistema. Então é super importante sim falar sobre isso. Às vezes a mulher, ela sozinha, ela não se dá conta. Eu mesma, eu gosto de falar assim do meu exemplo. Por quê? Porque daí eu vivenciei na pele, né? Então, eu vivenciei um relacionamento onde eu era tóxico, eu me colocava como submissa, mas ao mesmo tempo eu também me colocava com um masculino muito forte, né? E numa posição de vítima, como sofredora. Então, o meu primeiro relacionamento, que foi um relacionamento bem longo, além da imaturidade em si, né, que eu comecei bem nova, assim, esse relacionamento,
Tinha muito, hoje eu vejo assim, o quanto eu me colocava no papel de vítima, o quanto eu me colocava no papel de sofredora, o quanto eu me colocava no papel de receber. Como eu estava falando lá no início, a criança, qual é o papel dela? Receber. A criança, quando nasce, enquanto ela é criança, ela não tem discernimento, ela não tem condições de tomar decisões, ela não tem condições de suprir as próprias necessidades básicas. O bebê, ele depende da mãe para ser nutrido. Depois ele vai crescendo, os pais têm que prover a alimentação, prover a educação, prover a roupa, o alimento. Isso é uma criança, ela depende desse pai, dessa mãe, ela depende desses adultos. Quando adulta eu tô vivendo esse papel ainda, porque eu tô apegada em alguma coisa lá, em alguma vivência lá, eu tô nessa posição, eu já cresci, eu posso até trabalhar, eu até tenho dinheiro ali, eu recebo o dinheiro e tal, mas eu tô trabalhando nessa postura ainda de venham até mim, me deem o que eu preciso. E no meu relacionamento, que eu tava falando aqui o exemplo, eu tinha muito isso, eu queria receber, eu queria ser reconhecida, eu queria ser amada, eu queria ser idolatrada, eu queria ser, enfim, eu queria receber, né? E se tornou um relacionamento tóxico por isso também, né? Não só por isso, mas isso contribuiu muito, né? E daí, sem consciência, sem maturidade, enfim, não olhava para essas questões. Além de tudo, não só no relacionamento, mas no trabalho, né? Então, qual era a minha posição no trabalho? Receber também, fazer tudo para que eu fosse reconhecida, fazer tudo para que eu ganhasse esse reconhecimento, esse acolhimento. Então, ser elogiada, ser reconhecida como, está fazendo tudo certo. Sabe, como uma criança que espera, isso, filha, parabéns, tudo certinho. Então, são nessas situações que essa criança vai se manifestando. Cris, mas então tu tá dizendo que a gente não pode querer receber um elogio, que a gente não pode querer dizer que tá tudo bem, que o trabalho foi bom. Não, é diferente. Tu sabe daí que tu está dependente daquilo. Eu me sentia dependente daquele reconhecimento externo. Eu colocava toda a minha força para receber aquilo que eu achava que eu tinha que receber. Lembra? Criança recebe, criança só quer receber, ela depende daquilo. E se não recebesse, se não viesse aquilo que eu estava esperando receber, o que acontecia? Vítima. Mas eu faço tudo, não me reconhecem, não isso, não aquilo, papel de vítima. Então, tô trazendo alguns exemplos aqui para que vocês aí também reflitam na situação de vocês, né? Eu já passei por isso, eu estou passando por isso, e como eu comentei ali, eu já comecei esse processo de tomar a força do pai e da mãe, de acolher criança interior, e quando eu me dou conta, às vezes eu tô caindo lá no papel de novo. Por quê? Porque são muitos anos reforçando essa memória, são muitos anos olhando para esse trauma. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa que o outro vem e toca naquela ferida, existe uma ferida aqui, né? A minha grande ferida é a rejeição, né? Eu descobri isso, como a Ju ali falou, processo terapêutico, eu descobri isso em processo terapêutico, psicoterapia. É que a minha ferida, a grande ferida é a rejeição. Então, assim, seja o namorado, o marido, o chefe, a chefa, a colega, enfim, a amiga, o amigo. Quando acontece alguma situação que eu sinto que toca naquela ferida da rejeição, é como se ativasse uma memória lá de trás.
e eu lembro daquilo, está me rejeitando, vai me rejeitar. Opa, entro no modo defesa. Volta e meia acontece aqui em casa alguma coisa, né? Se o Alan vai me dar um feedback, alguma coisa assim, e ele, né, tem esse jeito mais direto, assim, e aí ele fala alguma coisa pra mim e eu, às vezes eu sinto ainda, ó, o botão da rejeição sendo acionado. Só que o que muda, né, da mulher que tá consciente, que tá desperta, que eu chamo, quando a gente já tá desperta para as nossas dores, para as nossas coisas, a gente se dá conta. Eu, tô entrando no modo criança, no modo vítima, no modo defesa. Por quê? Porque de alguma forma eu ainda acesso aquela informação. Então, o que isso quer dizer para mim? Que eu tenho que continuar buscando, continuar olhando, para chegar para limpar essas memórias. E é como a gente diz, um passinho cada dia, um golinho cada dia. Um passinho cada dia, um golinho cada dia. Né? Nosso processo de autoconhecimento é como se fosse uma cebola em camadas. A gente tira uma camada, resolve uma coisa, depois tem outra camada. Né? E ele é contínuo, então assim, não se punam, não peguem o chicotinho na mão, como eu falo para minhas mentoradas, né? Larga o chicotinho, porque vai acontecer e uma hora tu vai ver que aquilo ali vai acontecer a transformação, tá bem? Então, para quem tá aí, tá fazendo sentido, vocês querem compartilhar algum exemplo, ou desses exemplos meus que eu citei, vocês se identificaram de alguma forma? Coloquem aí no chat para mim, para eu saber como é que tá, para eu seguir aqui, se vocês querem que eu explore algum ponto a mais. Tomar uma aguinha, que agora o barrigão tá grande, então conforme eu falo, já fico mais ofegante. Tomar uma aguinha, respirando. Boa noite, Patrícia, que acabou de entrar. Bom, gente, vou seguindo aqui. Se vocês tiverem, então, alguma dúvida, vão escrevendo aí, comentem, tá? E então, como eu gosto de fazer revisão, né? Uma revisãozinha do que a gente já falou até aqui, né? Deu meia horinha aí. Então, criança interior ferida. Criança interior ferida vem através desses sinais de quando eu me coloco no papel de vítima, quando eu me coloco no papel só de quem quer receber, né? Lembra? Criança recebe, né? Criança não tem condições de se prover, de se bancar. Ela recebe, ela precisa do outro. Não tem uma saciedade, não tomou a força dos pais, uma criança interior ferida que não se sentiu acolhida, não se sentiu saciada e se coloca como menor perante a vida. Busca aonde isso tudo que na cabecinha dela, que no entendimento dela faltou, busca no outro, tá? Então, fazendo um resumo aqui do que a gente falou até agora. Depois, qual é a dinâmica? Deixa eu só fazer uma pausa aqui e ver o que a Ju tá perguntando. Eu tô adorando, trabalho com gestão de pessoas e ouço muitos casos onde trabalho. Muito bom! E tem um caso muito próximo com uma colega e trocamos muito sobre esses assuntos. Ela está enfrentando justamente o que tu está falando. Olha, isso aí. Está no processo de tentar não passar para a filha os medos e insegurança dela de quando era jovem. Então, vamos fazer um parênteses aqui. É bem importante, quando a gente tá falando... Ontem eu até recebi uma pergunta dessas na caixinha lá dos stories, né? Como é que eu faço para que o meu filho também não fique com essa criança interior ferida e tal, né? E eu respondi, eu também quero saber o segredo, né? Porque eu tô aqui com o Gabriel no ventre. Mas assim, a gente precisa primeiro se ajudar. A gente precisa primeiro curar a nossa ferida. Quando a gente cura a nossa ferida, automaticamente a gente está contribuindo para o sistema todo. Os que vieram antes e os que estão vindo depois. Então é isso aí.
Exatamente, a Ju falou aqui, né? Ela precisa buscar ajuda para si própria, isso mesmo. É, não tem outro caminho. A gente precisa fazer esse caminho de volta para casa. A gente precisa se olhar, a gente precisa buscar, encarar as nossas dores, se abrir para essa transformação e aí a gente vai estar fazendo essa cura em nós e no nosso sistema também vai estar sendo curado. Vamos ver a Dani. Oi, Dani, tá dizendo, tô adorando, tô nesse caminho também. Sinto que eu já evolui bastante, mas ainda me vejo me colocando no lugar de receber. E também sinto que está relacionado ao sentimento de rejeição. O campo, Dani. O campo é inteligente. A gente vai se atraindo umas às outras. A gente vai exatamente se identificando com aquilo que vibra na mesma frequência. Então, assim, eu falei aqui da minha grande dor, né, de rejeição, que é uma coisa que eu venho trabalhando há um tempo, que eu já evoluí também muito, né, e agora a Dani tá falando que ela também sente que tem essa questão da rejeição, com certeza, né, e essa criança interior ferida, de alguma forma, ela tá buscando esse acolhimento, esse pertencer, né? E rejeição é o contrário disso, é quando eu rejeito, né? E então, se eu me sinto rejeitada, eu não estou me sentindo acolhida. E aí, onde é que eu busco isso? Nos outros. Só que a gente já vai entrar para a parte do como começar o processo de cura. Não é nos outros que a gente vai ter esse acolhimento que tá lá, que esse coração, que essa alma tá pedindo. Não é no marido, no namorado, na namorada, não é no chefe, não é na colega, não é no amigo, não é no outro. É aqui dentro. E quando a gente fala daqui de dentro, a gente tá falando de raízes, a gente tá falando de alma, a gente tá falando de família, de sistema, de pai, de mãe, de ancestrais. É esse caminho para dentro, para essas raízes que a gente tem que fazer para encontrar a nossa cura, tá? Isso, por isso que é tão importante o nosso próprio autoconhecimento. A gente busca, né? Eu falei nas lives anteriores, que eu tava fazendo a série de lives da semana passada, do Conheça o Seu Ciclo Menstrual, Conheça o Seu Corpo, e eu falei sobre uma tríade que eu gosto muito, que eu faço triângulo, né? Autoconhecimento, conhecimento e espiritualidade. Essa tríade eu acredito muito. A gente precisa olhar pra gente, então se conhecer, a gente precisa de conhecimento também, buscar conhecimento, né? A parte mental nossa precisa disso e a nossa espiritualidade, que envolve essa questão que a gente fala tanto na constelação familiar, os movimentos da alma, aquilo que não é visível, né? Então a gente precisa muito disso. Boa noite, Edith, Deusa, seja bem-vinda. Isso, e a Ju complementa ali para perceber justamente que coisas precisam ser olhadas e transformadas. Isso mesmo, Ju. A Ju já tá aí no processo de autoconhecimento dela, a Dani também. É muito lindo isso. A Edith, que eu conheço, entrou agora também, minha amiga Deusa também, eu sei que tá nesse processo. Então, assim, mulheres, é isso aí. A Livian também, não sei se tá aí ainda, né? Mas estava antes a Livian, também já tá nesse processo. E é um processo que é contínuo. A gente vai, como eu disse, tirando as camadinhas da cebola e vai evoluindo, tá? A Ju tá dizendo, trabalho muito com o Flávio. Com o Flávio Goulart? Esse mesmo. Ai, que maravilha. Adoro o Flávio. O Flávio fez parte aí da minha história, né? O Flávio, inclusive, me ajudou muito. Foi meu mentor, meu coach, né? Um grande líder aí. E, gente, como eu tava falando, né? Fazendo a revisão aqui, a dinâmica envolvida, então,
da criança interior, a parte sistêmica, né? É de um feminino e um masculino em desequilíbrio, um feminino ferido, reprimido e um masculino muito ativo, muito forte. Mas não é um masculino forte de fortalecido, é um masculino com aquela armadura que eu chamo, né? Em novembro vai ter a jornada da guerreira aqui, a jornada do renascer da guerreira. A guerreira é a mulher que usa sua armadura, né? E aí é porque esse masculino tá muito duro, muito rígido. E os homens, né, não falando só de gênero ou não focando só nas mulheres, mas os homens também podem sentir sim e sentem esse impacto da armadura do masculino, né? Quando o masculino tá rígido demais, a energia masculina dura, sem flexibilidade, a energia masculina faz sofrer também quando tá nessa forma, né? Porque o homem, às vezes, tá ali mantendo o homem ou a mulher que tá com a sua energia masculina nesse formato, sofre, porque tá sustentando aquela cultura da energia masculina como sempre forte, como dura demais, muito ativa, muito competitiva. E sente dor também por isso, mas muitas vezes não consegue expressar essa dor. E isso tudo tá vinculado com essa criança, tá? Então, daí vem uma parte aqui pra gente já indo pra parte de como começar o processo de cura, que a Ju comentou aí, que a gente precisa olhar para as nossas dores, para as nossas situações que causam sofrimento, para que a gente consiga, então, buscar a transformação. Então, o que pode acontecer? O que pode ser um motivo para a gente olhar para essa criança interior? Um relacionamento tóxico, como eu exemplifiquei com o meu. A gente pode se sentir inferior no nosso trabalho, na nossa realização profissional. Por quê? Porque a gente tá sempre naquela posição de receber e nunca é o suficiente, nunca nos sacia, nunca nos satisfaz. Pode ser uma doença, né? Eu que trabalho com as mulheres e eu mesma, eu sempre vou falar de mim mesma também, né? Mas assim, há quantas doenças do feminino que se manifestam por causa desse feminino ferido, né? Seja uma cistite, uma endometriose, uma síndrome do ovário policístico, várias doenças dessa nossa região, do nosso ventre, do nosso útero, que estão ligadas a questões emocionais de um feminino ferido, né? Ou situações repetitivas, bom, daí se encaixa a questão dos relacionamentos tóxicos. Ai, a minha avó se envolveu num relacionamento tóxico, a minha tia também, vi que a minha mãe também já aconteceu isso, tá acontecendo isso, meu Deus, daqui a pouco a minha filha também vai se envolver. Aí é o momento de olhar, e olha, tem padrão repetitivo. Por que está se colocando nessa situação de relacionamento tóxico? Por que isso está se repetindo? Por que esse feminino e esse masculino estão em desequilíbrio? Bem-vinda, Simoninha, que entrou aí. Já tô aqui super empolgada, falando, mas vai ficar gravada aqui também, tá? Então, quando chega a hora de olhar, a gente tem que encarar as nossas dores. E como a gente começa esse processo, né? Vocês sabem que eu gosto de falar aqui que não existe fórmula mágica, porque não existe mesmo, né? Não existe uma receita de bolo, mas a gente sempre vai compartilhando aquilo que, na nossa experiência, no que a gente vive, no que a gente estuda, no que a gente vivencia atendendo outras mulheres, aquilo que dá certo, aquilo que faz sentido, né? Então, não como uma receita de bolo, mas como assim, olha, isso aqui tem feito sentido. Veja se para ti também vai fazer sentido. Então é o seguinte, primeira coisa é olhar para a nossa criança interior. Quem tá aí e quer fazer concorda em fazer um exercício de olhar para a criança interior, me responde se quer. Oi, Lani, boa noite. Me responde se quer fazer um exercício aí, que eu vou fazer uma meditaçãozinha aqui de olhar para a criança interior, se vocês quiserem, se vocês toparem, tá? Então, primeiro passo, olhar.
olhar para a nossa menina. Sabe por quê? Porque quando a gente olha, acolhe essa menina interior que está ferida, aí que surge a nossa mulher adulta. A mulher adulta, ela não nasce, ela surge. Ela vem dessa posição de uma menina, de uma criança que se torna adolescente, que se torna jovem, a donzela que a gente fala, né, do arquétipo da donzela, e que daí passa depois para a fase adulta. Então a mulher, ela não nasce, ela surge, ela vai vindo nesses estágios. Quando a gente olha para nossa criança interior, quando a gente acolhe, quando a gente começa esse processo de cura, automaticamente vai surgindo, vai florescendo a nossa mulher adulta. Daí aquela mulher que banca suas decisões, aquela mulher que sabe os seus limites e respeita os seus limites, aquela mulher que não fica só na espera, ela não se coloca nessa posição de ganhar e receber. Ela sabe o que ela quer e ela vai fazer o que tem que ser feito. Se não for naquele lugar, vai ser em outro lugar. Se não for naquela situação, vai ser em outra situação. Ela não vai ficar ali naquele girando toco, como diz a minha amiga Fátima, né? Girando toco. Mas não estão me reconhecendo. Mas não isso. Mas não aquilo. Ela não fica nessa posição. Ela já se comporta como adulta. Isso é um feedback. Tudo na vida é feedback para ela. Não deu certo? O que eu tenho que fazer de diferente? Como eu posso melhorar? Como eu posso mudar? O que eu vou mudar nessa situação para obter o resultado que eu quero? Talvez não seja nesse lugar. Talvez o que eu quero, o que eu desejo para minha vida não está compatível com o que esse lugar que eu estou aqui tem para me entregar. A mulher que está na posição de vítima, de criança interior ferida, ela vai ficar ali. Mas eles não me deram minha promoção. Mas eles não fizeram. Mas eles não me avisaram. Mas não sei o que. Ela vai ficar ali insistindo no sofrimento. Então, olhar para essa criança interior vai fazer com que tu saia dessa posição. É o poder do que a gente diz nas constelações familiares do eu te vejo. É olhar para essa criança e dizer, eu te vejo, eu estou aqui. Depois, aceitar para transformar. A gente não conserta nada. Esquece essa coisa de vou consertar o passado, vou arrumar o passado. Não. Passou uma moto aqui. Quando a gente fica nessa posição de querer arrumar o passado, brigar com o passado, a gente não consegue transformar, a gente não consegue ir para frente. Então, o segundo passo é aceitar o que foi como foi. Porque daí aceitando, concordando com o que foi como foi, não tem mais o que eu fazer. Aquilo foi. Então, o primeiro relacionamento que eu falei pra vocês foi tóxico, né? De um determinado momento em diante, tanto que chegou ao fim. Foi. Não tem mais o que fazer. Foi. No meu trabalho, quando eu me coloquei na posição de vítima, quando eu queria de todo jeito ficar numa posição onde não era pra mim. Mas eu insistia, eu queria aquilo, eu queria receber aquilo, daquele jeito. Foi, não tem mais o que fazer. Agora é daqui pra frente. Então, aceitar para transformar. Terceiro, tomar pai e mãe. Olhar para o pai e para a mãe e aceitá-los como eles são, que eles deram o melhor deles. E compreender que os pais são grandes e nós somos pequenos. Os pais são grandes e nós somos pequenos. Os filhos são pequenos perante os pais. Então, começa desse lugar, se colocando como pequena. Humildade, né? A gente até fala, dobra o joelho. Se ajoelha perante teus pais, como pequena, faz uma reverência para eles. Por quê? Porque eles te deram simplesmente nada mais, nada menos que a vida, né? Então a gente diz que uma das ordens do amor é o dar e receber, que é uma lei de equilíbrio. Só que com o pai e com a mãe, como que a gente vai devolver para eles essa vida que eles nos deram? Não tem, é a única relação que não tem como ter um equilíbrio. Porque só por te darem a vida,
Ah, Cris, mas eles não foram bons, eles não foram isso, eles não foram o suficiente, eles me deixaram, eles aquilo. Tarará. Sim, tudo isso eu entendo. Mas continuo no papel de quem te deu a vida, tá? Então, tomar esse pai e essa mãe com essa força. Eu sei que falando aqui parece simples, mas eu sei que não é simples. Eu até agora, né, sou consteladora, já passei por vários processos de constelação, né? Agora estou, né, como consteladora também e sei que volta e meia eu tenho que fechar meus olhinhos e imaginar meu pai e minha mãe na minha frente para fazer esse trabalho, porque, como eu digo, um pouquinho todo dia, um golinho todo dia, né? E quarto ponto é se permitir o colo, né? Ter uma rede de apoio também. Só que a gente vai ver que tudo começa primeiro por nós, que é agora, né, o exercício então que eu vou sugerir para vocês, que eu quero fazer aqui com vocês, que as meninas tinham aceitado aí. Então eu vou fazer agora uma meditação rápida, né? Só para que a gente possa ir sentir como é que é se conectar e olhar para essa criança interior, tá? Então vamos lá, vamos fazer então a nossa meditação. Desses 4 pontos que eu falei, olhar e acolher, aceitar para transformar, tomar o pai e mãe, se permitir ao colo. Tem alguma dúvida? Tem algum comentário, alguma questão que vocês queiram trazer em relação a esses 4 pontos de como começar esse processo? Coloquem aí no chat, enquanto isso eu vou respirando, né, gente? Porque o barrigão aqui já tá ficando ofegante. Mas deixa eu respirar, né, filho? Mamãe se empolga falando e não respira. Mas já nós vamos respirar juntas aí. Vamos lá então. Então eu vou pedir que vocês se sentem, né, de preferência aí num lugar de forma confortável. Coloquem bem os pés no chão, sintam os pés no chão. Coloquem as mãos assim em cima das pernas, as palmas das mãos estão viradas para o céu, abertas, né? Em postura de abertura para essa energia fluir. E vou convidar vocês a respirar. Então, e eu também vou respirar. Então vamos respirar, né? Puxa o ar pelo nariz. Dá até para segurar 1, 2 e solta pela boca, tá? Então, deixa sair o ar com esse sonzinho de alívio mesmo, que é para relaxar. Então vai respirando, puxa o ar pelo nariz. Quando o ar sai pela boca, vai soltando, vai relaxando. E vai fazendo isso algumas vezes até que tu te conecte, que tu te sinta relaxada. Quando o ar sai, saem também as tensões. Quando o ar entra, respira, entra o relaxamento, entra amor. E sai, quando o ar libera, sai as tensões. Percebe se o teu corpo está pedindo algum ajuste, uma mexidinha no ombro, na cabeça. Sinta, atenda o que o teu corpo está pedindo e sinta esse relaxamento acontecer. À medida que vai relaxando, eu vou te convidar a fechar os olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente está se abrindo para o nosso mundo interior, para a nossa alma, para enxergar para dentro. Então fecha os olhos, te imagina caminhando numa escadaria, tu tá te aproximando de uma escadaria e agora eu vou te convidar a descer essa escadaria. Vai descendo degrau por degrau, desce o degrau 1, te imagina. Degrau 2,
degrau 3, degrau 4, vai para o último degrau agora, degrau 5, e olha mais para frente que tem uma porta nesse lugar aí que tu chegou. E agora vai se encaminhando para essa porta. E quando tu abrir essa porta, tu vai estar em algum lugar do teu passado e tu vai enxergar aí a tua criança interior. Sem julgamento, aceita a imagem que vier, aceita a época que vier. Tu vai estar agora em contato com a tua criança interior, seja ela com 5 anos, com 4 anos, com 7. Receba sem julgamento a imagem que veio para ti. E agora tu está visualizando essa tua criança nesse lugar aí que tu entrou, algum lugar do teu passado. Se aproxima da tua criança, se ajoelhe perante a ela para ficar do tamanho dela, se for preciso. Olhe para ela, veja como ela está. Diga para ela: eu te vejo, eu estou aqui. E olha nos olhos da tua criança. Eu te vejo, eu estou aqui. Veja se ela tem algum gesto, se ela está fazendo algum gesto para ti, se ela está te dizendo alguma coisa. Acolha e repita mais uma vez: eu te vejo, eu estou aqui. Está tudo bem. Diz para ela que está tudo bem. Perceba se tem vontade aí de dar um abraço, de acolher essa criança no teu colo, de fazer um aconchego, um carinho. Acolher. Diz para ela que ela é livre para expressar o que ela sente. Veja se faz sentido dizer isso para ela. Que não precisa ter medo. Veja se faz sentido dizer para tua criança: não precisa ter medo. Tá tudo bem. E veja como ela se sinta ao receber o teu olhar, ao receber o teu acolhimento. E vai alimentando esse olhar e essa troca, né, esse carinho que tu tá dando para ela. Ela tá aí para receber esse carinho e esse acolhimento de ti. Diga mais uma vez para ela: eu te vejo, eu estou aqui, está tudo bem. Agora, imagine atrás de ti o teu pai e a tua mãe e a tua criança interior na tua frente. Imagina o teu pai e a tua mãe atrás, te passando toda essa vida, toda essa força. O teu pai está tocando o teu ombro direito e a tua mãe está tocando o teu ombro esquerdo. E tu está com a tua criança interior à tua frente, acolhendo. E agora olhem para frente, vocês duas olhem para frente, em sinal de que vocês estão prontas para olhar para a vida, para ir para a vida. Porque tá tudo bem. Porque essa criança se tornou essa mulher. E essa mulher já realizou muito e tem muito ainda a realizar. Olha para frente, imagina um lindo nascer do sol, representando agora o futuro de vocês. E diz para tua criança: viu tudo que nos espera, tudo que já foi, tudo que a gente já realizou e tudo que nos espera. Veja se vocês conseguem caminhar em direção a esse futuro, a esse nascer do sol. Vai caminhando em direção a ele. E agora vai te colocando
numa posição de voltar pro aqui e agora, voltando por aquela mesma porta que tu entrou aí no passado, vem em direção a ela, te imagina voltando, abre essa porta, enxerga aquela escadaria que tu desceu e vem te direcionando para voltar agora. Vem para subir os degraus que tu desceu. Subindo degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4 e degrau 5 e volta pro aqui e agora. Respira fundo, mexe os pés, as mãos e vai retornando pro aqui e agora. Dá uma mexidinha aí, se precisar, dá uma mexida, se esticar, para voltar aí do processo meditativo. E me digam como vocês estão, me deem um oi aí, um sinal de fumaça. Por favor, como foi, quem quiser compartilhar. Eu vi que entrou aí a Elizabeth Marques e a Bi. Tudo bem, Bi? Sejam bem-vindas, não sei se vocês ainda estão. Vocês entraram bem na hora que eu tava conduzindo a meditação, mas sejam bem-vindas. Não dei oi pra vocês na hora ali, porque eu tava conduzindo ali a meditação. Me deem sinal de vida quem estava na meditação aí, pra eu saber se tá tudo bem. A Keitilane, tudo bem? Deu um sinalzinho aí, um coraçãozinho, então tá tudo bem. A Dani, muito bom. Ótimo! Então, esse é um exercício de contato com a nossa criança interior. Foi um exercício breve, né? Parece bem simples, assim, mas olhar, eu te vejo, né? Tá tudo bem. Mas essas palavras são palavras muito poderosas. Esse contato de olhar para tua criança, de dizer para ela que tu vê, que tu a enxerga, que tá tudo bem, de vocês fazerem um exercício de enxergar o futuro. Isso é muito poderoso e são esses pequenos movimentos que se tornam grandes movimentos. Se sentirem no coração, façam de novo, porque isso a gente vai fazendo diversas vezes. Hoje vocês fizeram comigo, talvez amanhã vocês façam com outra pessoa. E se vocês fizerem comigo de novo, vocês vão ver que vocês podem sentir de outro jeito. E assim a gente vai evoluindo, assim a gente vai afinando esse contato com essa nossa criança. E a gente vai trabalhando nessa cura e nessa transformação. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. A Dani disse amei. Eu cheguei aqui sem querer, mas salvou o dia te ouvir e passar por esse exercício. Que bom, fico muito feliz, Ju, que bom. Mas tu que te trouxe pra cá, a tua vibração, a tua abertura, né? Então, te agradeço. Minha conexão caiu depois que consegui voltar, mas me emocionei, foi bem legal. Viu o campo, ó, a internet falha quando a gente tá fazendo esses trabalhos. É muita energia. Mas vai ficar gravado depois, Dani, se tu quiser voltar e refazer, tá? Eu que agradeço. Muito interessante, pois lembrei de coisas que tinha esquecido e repensei sobre coisas que perdemos quando adultas. Lembrei também dos meus filhos. Isso. Por isso que ali, quando eu tava guiando para vocês acessarem uma imagem, para não julgar. Porque vem exatamente o que a gente precisa. Então, olha que linda essa experiência da Keitilane, né? Acessou coisas que tinha esquecido. Então, se hoje tu está aqui e tu participou desse exercício, era porque era exatamente o que tu precisava. Relembrar de coisas que tu havia esquecido. Então tá, isso aí. Adorei. Ok. Tá bem, mulheres? Então é isso. Espero que esse conteúdo, né, traga luz, como eu sempre digo, seja mais um tijolinho aí, mais uma contribuição. E lembrem que esse processo ele é contínuo, a cura ela acontece a partir de nós, não dos outros, né? Então, olhem para si, façam a sua jornada de volta para casa.
logo, logo, dia 7 de novembro, de 7 de novembro a 9 de novembro, eu vou fazer a Jornada da Guerreira, do Renascer da Guerreira. Aqui vão ser 3 dias, onde eu vou falar muito mais, onde eu vou fazer exercícios também. Reservem essas datas, de 7 a 9 de novembro, que vai ser também quando eu vou lançar aí uma nova edição do curso, O Despertar da Mulher Adulta, o Despertar das 4 Luas. Vai ter algumas novidades aí bem legais também para quem se interessar, tá? Então vão acompanhando aqui que eu vou manter vocês informadas, vou criar grupo também no WhatsApp para quem tiver interesse de receber mais, ficar recebendo as informações, os lembretes. E esse curso tá bem bacana que eu tô montando aí justamente para mulheres como eu, que tinha esse masculino aí muito forte, esse feminino ferido, essa criança interior ferida, e que resolveu tomar as rédeas da vida, que resolveu sair do papel de vítima e se empoderar aí da sua mulher adulta, tomar novas decisões, fazer novos caminhos. Eu era muito rígida, muito apegada a um caminho só, e hoje eu me abri, as coisas estão acontecendo de forma muito diferente na minha vida porque eu dei esse passo. Então eu também quero compartilhar isso com mais mulheres, tá bom? Mas eu vou comunicando aqui, acompanhem aí, tá bem? Boa noite, mulheres lindas, fiquem bem, muita luz para vocês, gratidão, tchau!